Madrugada do dia 20 de junho desse ano, milhares de brasileiros são acordados, inclusive eu e provavelmente você também, com um toque estridente no celular que não havia cristão que fizesse parar. Junto com esse toque veio a palavra misantropia como um aviso da defesa civil. O grande ponto a ser discutido aqui, passado o hype, é o que isso tem a ver com cultura organizacional? Quando o firewall não protege a cultura da sua empresa. Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Dell Insights, que a maior parte de vocês já conhece, o programa da Dell Consultoria e também da Dell Educação, onde a gente discute temas relevantes para líderes que tenham relação com cultura organizacional, gestão e coisas que têm envolvimento com isso, como é o tema de hoje. Mas antes eu quero agradecer vocês aqui pela audiência do Dell Insights, que está crescendo muito também em qualidade. Já passamos os 10 mil inscritos, mais pessoas que têm se conectado com a gente, que ocupam cargos relevantes de liderança, têm sugerido temas, têm participado, têm dado feedbacks, têm curtido, compartilhado, seja no YouTube, seja em outras plataformas. Muito obrigado. Como é o caso do Rui Bashir, Rui, que eu conversei com ele essa semana, que é Head Global de Recursos Humanos da Carrier, lá nos Estados Unidos, em Boston, e que segue a gente aqui. Obrigado, Rui, por todos os temas que você nos sugeriu, e a gente está negociando para o Rui participar com a gente. Você também pode fazer isso, você pode aqui mandar seus feedbacks e as sugestões de temas que tenham relação com cultura organizacional, e todo mundo da nossa comunidade pode beber disso, né? Então, muito legal. Bora lá pro episódio de hoje, o Firewall que não salva a cultura. Como sempre, né, passou o hype aí do susto que todo mundo levou, mas a nossa discussão não é sobre o fato em si, mas o que ele tem a ver com cultura organizacional. E o tema que eu quero trazer aqui para discutir com vocês é um recente documento que foi produzido pela McKinsey com a Associação Nacional de Diretores Corporativos lá nos Estados Unidos, que falou sobre a era da cibersegurança isolada acabou. O que eles querem dizer com cibersegurança isolada? O grande ponto é que a gente sempre tratou a segurança da informação, dos dados, como um grande problema de tecnologia. E olha que interessante, não um problema de cultura. E agora esses novos cenários e o que aconteceu recentemente traz à tona o resultado desse documento que mostrou pra gente um conceito que eles chamaram de segurança de dados Air to the ground, ou seja, a segurança que vai desde o ar à terra, nesse sentido aqui, numa tradução literal, mas o que eles querem dizer é que a cibersegurança, que sempre ficou vinculada à área de tecnologia, hoje, culturalmente, ela tem que estar desde o air, que é o conselho das empresas, até o ground, até o chão de fábrica, vamos dizer assim, até a operação específica. E isso ensina muito pra gente sobre cultura de segurança nas empresas, e essa discussão é importante. Então, se você é CEO ou empresário, e se a sua empresa hoje, a maior parte das nossas, tem exposição digital, a sua cultura precisa ser uma cultura de cibersegurança Air to the ground. Bom, mas vamos falar de cultura de segurança na prática. E aqui, esse tema de segurança se confunde muito com as outras questões que a gente discute muito sobre cultura para o lado do RH. Ou seja, a gente faz um monte de coisa, como treinamento, desenvolvimento, palestra, workshop, ritual, mas isso não necessariamente por si só transforma uma cultura ou faz com que ela evolua no sentido que a gente quer caminhar. E não é só uma questão de dizer para os colaboradores, é claro que você vai precisar falar isso, que eles não podem clicar em phishing, que eles têm que ter cuidado com senhas, com planilhas. Hoje, principalmente com o uso indiscriminado da IA, onde você pega dados confidenciais da empresa, usa numa IA gratuita e esses dados ficam abertos, né? Então a gente tem hoje um montante enorme de portas, janelas que colocam em risco essa informação. Mas o grande ponto em termos de cultura é outro. A analogia que a gente pode dizer aqui é que quando você tem uma
cultura de segurança de dados na sua informação, a sua empresa funciona quase como um sistema de proteção imunológica, ou seja, as empresas que efetivamente têm cultura de dados e de segurança de tecnologia implantada, todos os entes dessa cadeia, desde o conselho, né, até o chão de fábrica, eles funcionam como um sistema de proteção, um sistema imunológico da sua cultura. E quais são os desafios para que isso aconteça? Em primeiro lugar, os conselhos hoje, a grande maioria deles, são ocupados por pessoas de mais idade. E aqui eu não quero cometer etarismo e nem estou cometendo etarismo. Até porque eu também já estou ficando bem velho. O grande ponto aqui é que à medida que a gente amadurece, que a gente envelhece, isso é uma questão andragógica, né, e de plasticidade do cérebro, a gente tem mais dificuldade de aprender coisas novas. E uma boa parte dos conselhos estão velhos em termos de conceitos e até de conhecimento de tudo o que significa hoje o que envolve cibersegurança. Então, tem uma necessidade premente de desenvolvimento das altas lideranças no que tange a cibersegurança. Inclusive você, se é CEO e empresário. Quer ver um grande ponto que está em discussão? Operar a tecnologia não significa que nós somos donos da tecnologia. Uma boa parte das empresas compra serviços de segurança e não tem a mínima noção aonde esses serviços estão sendo produzidos, estão sendo controlados, estão sendo auditados. E olha só o perigo que envolve segurança. Quem realmente tem as chaves da sua empresa? Olha a evolução. Teve uma época que os empresários tinham um problema para sair de férias porque eles não tinham com quem deixar a chave do caixa. Mas agora as chaves são outras. Exemplo, quem tem a chave do seu ERP? Quem tem a chave do CRM que controla todas as suas interações e dados de clientes? Quem tem a chave da sua folha de pagamento? Quem tem a chave do algoritmo que define política de crédito, rotas, mapas logísticos, aprovações, compliance, jurídico? A sua empresa fez uma transformação digital efetiva ou simplesmente ela operou e quem tem a chave? Quem tem a chave? Nem você sabe realmente quem tem a chave de tudo isso que eu falei. No passado, a gente não tirava férias com medo de roubar o nosso caixa. Hoje a gente não tira férias, ou na verdade tira, sem se preocupar com quem realmente tem as chaves da nossa empresa. Além de treinar todo o seu conselho e as suas lideranças seniores, e você também, a média gerência tem um papel fundamental no nível de autonomia que o mercado cada vez pede dos seus liderados e o quanto eles entendem de segurança. E no chão de fábrica, tudo aquilo que a gente já falou. Nós todos somos suscetíveis a cair em alguma armadilha digital, por mais inteligente ou perspicazes que a gente possa ser. E para fechar tudo isso, o grande ativo que é roubado quando alguma coisa acontece dessa forma que acontece, é um ativo cultural. Sabe o que é roubado da sua empresa? Confiança. Quando o seu colaborador, quando o seu cliente, quando o seu fornecedor, quando o seu ecossistema não confia mais em você, você perdeu muito mais do que o dinheiro no caixa. Você perdeu a sua reputação frente à comunidade, ao seu ecossistema. E isso é perigosíssimo. É por isso que firewall, ou seja, a segurança na tecnologia isoladamente não protege a cultura da sua empresa. O que esse incidente nos ensinou em termos de cultura organizacional é que cultura de segurança é um ativo estratégico e começa a fazer cada vez mais diferença nas organizações. Se você não tem ideia de como fazer e como criar um ambiente de segurança, nem sabe qual que é o estágio atual da sua cultura de segurança na empresa, você precisa de diagnóstico de cultura, você precisa desenvolver cobertura air to the ground, coverage air to the ground, como a McKinsey e a Associação de Diretores Corporativos indicou. Quem pensar nisso e sair na frente vai ter o ativo da confiança no mercado desconfiado. Então, fique esperto nisso. Esse foi o Dell Insights de hoje. Se você precisar de serviços de consultoria de cultura organizacional ou de educação para a cultura, fale conosco. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui e a gente se encontra no próximo Dell Insights. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa?
Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.